Nós já falamos da Umbanda e suas origens, das 7 linhas, história dos orixás, algumas falanges e guias. Chegou a hora de falar de suas características e hierarquias da Umbanda. A Umbanda apresenta diversas vertentes, como Umbanda Nação, Umbandomblé, Umbanda Sagrada, Umbanda Omolocô, Umbanda Crística, entre outras. Essas vertentes compartilham o culto a entidades ancestrais e a espíritos associados a divindades diversas, não apenas africanas, mas também hindus, árabes, católicas, entre outras, dependendo da vertente. Também acreditam nos orixás, entidades espirituais e na lei de causa e efeito, onde os umbandistas acreditam que recebem o bem com o bem e o mal com a justiça divina. Principais características comuns a todas as vertentes incluem a crença em um Deus único e onipresente, denominado pela tríade Olodumaré, Olorum e Oxalá, ou Zambi, na Umbanda Angola. A Umbanda fundamenta-se na obediência a ensinamentos básicos de valores humanos, como fraternidade, caridade, não discriminação e coletividade. Além disso, envolve práticas mediúnicas, onde médiuns atuam como aparelhos para facilitar a comunicação entre espíritos e orixás com os seres humanos. E há uma grande diversidade de crenças dentro da Umbanda. A Umbanda é marcada por uma diversidade de crenças, que se expressa nos diferentes modos de praticar a religião entre os terreiros. Apesar dessas diferenças, há uma unidade doutrinária na diversidade, onde existe uma crença comum e alguns princípios respeitados por todos os terreiros. A diversidade manifesta-se nas influências reconhecidas de outros credos na Umbanda. Alguns adeptos combinam a prática da Umbanda com o candomblé, o catolicismo e o espiritismo, absorvendo ensinamentos de Allan Kardec. Essa capacidade umbandista de combinar, modificar e absorver práticas religiosas existentes dentro e fora do campo afro-brasileiro é evidente na forma como lidam com características específicas da religião. O panteão umbandista é composto por orixás e entidades de trabalho, organizadas em linhas e falanges. As linhas estão sob a direção de um orixá ou uma entidade africana ou indígena. As categorias de entidades incluem caboclos, espíritos indígenas, pretos velhos, espíritos de africanos escravizados, crianças ou eres, exus, mensageiros dos orixás, e pombagiras, entidades da linha da esquerda com hierarquia própria. Tradicionalmente, a cosmovisão umbandista não adota uma divisão maniqueísta entre bem e mal, ao contrário da vertente branca. Estas entidades, chamadas de espíritos de luz, trabalham com propósitos considerados benignos. A Umbanda branca, mais sincretizada ao cristianismo, não cultua entidades como os Exus, considerados espíritos banidos. Os rituais e práticas da Umbanda são ricos em simbolismo e significado, refletindo uma complexa interação entre elementos africanos, indígenas e europeus. Os termos e rituais mencionados oferecem uma visão detalhada da espiritualidade umbandista. Além disso, a organização da religião, tanto em termos de espaço físico quanto de hierarquia, contribui para a compreensão da estrutura e funcionamento dos terreiros de Umbanda. Os rituais desempenham um papel central na Umbanda, sendo formas de conexão com os orixás, entidades espirituais e ancestrais. As giras, por exemplo, representam reuniões de espíritos de diferentes categorias e podem ter propósitos festivos, de trabalho ou de treinamento, como o desenvolvimento dos médiuns daquela casa. O ato de bater cabeça, ou prostração, demonstra reverência ao líder do terreiro e é frequentemente realizado antes da defumação, um ritual usado para purificar o ambiente. Os pontos riscados e pontos cantados são expressões artísticas que desempenham papéis importantes. Os pontos riscados desenhados no chão são símbolos que representam a assinatura do guia espiritual. Já os pontos cantados são músicas e cânticos entoados como forma de louvor ou invocação. As práticas de ibó ou oferenda são fundamentais na Umbanda. Elas envolvem a disposição de alimentos rituais e objetos específicos nos templos, como uma forma de agradecimento ou pedido aos guias e orixás. Enquanto algumas vertentes, como a Umbanda
Umbanda de Nação usam ebós para reequilibrar aspectos da vida, casas de Umbanda ligadas a Zélio Fernandino de Moraes não praticam o sacrifício de animais. As obrigações são rituais em que são oferecidos animais aos orixás ou exus, simbolizando o axé de vida. Esses rituais vão além do ato de corte e incluem a manutenção de uma relação contínua com a entidade assentada. O assentamento é o local onde a entidade espiritual é depositada, sendo mais do que uma representação, sendo a própria manifestação do orixá ou exu. Essa concepção destaca a imediatez e totalidade da presença divina na pedra ou objeto utilizado no assentamento. Os rituais de descarrego visam a limpeza espiritual e a remoção de cargas negativas, podendo envolver banhos com ervas especiais ou rituais mais elaborados, como a roda de fogo que utiliza pólvora. O batismo é um rito presente em muitas religiões, e na Umbanda só pode ser realizado por líderes religiosos, como o Babalorixá ou a Ialorixá. Em relação à organização, o espaço físico do terreiro é composto por elementos essenciais como o peje, congá, assentamento, porteira e cruzeiro das almas. A hierarquia na Umbanda é diversificada e pode variar de acordo com o tipo de Umbanda, seja ela de nação ou esotérica. O conceito de hierarquia é abordado de maneira fluida, com cada pai de santo sendo senhor em seu terreiro, embora esforços sejam feitos para promover unidade tanto doutrinária quanto organizacional. Dentro da hierarquia, diferentes cargos são designados como sacerdotes, Babalorixá, pai de santo, e Ialorixá, mãe de santo, Iaô, pai pequeno e mãe pequena, assistência, Abiã, cozinheiro de santo, Iabacê, Ogãs, Axogum, Ialabê, e médiuns com diferentes níveis de desenvolvimento. A diversidade de vertentes dentro da Umbanda é notável. Vertentes como a Umbanda Branca e Cáritas, Umbanda Mirim, Umbanda Popular e Umbanda Traçada refletem diferentes abordagens e ênfases, seja na incorporação de práticas esotéricas, na exclusão de elementos africanos ou na manutenção de influências mais próximas das tradições candomblecistas. A Umbanda enfrentou perseguições históricas, desde a era Vargas até a década de 1950, quando diversas religiões afro-brasileiras, incluindo a Umbanda, foram submetidas a repressões e restrições. Além disso, enfrentou hostilidade de algumas correntes neopentecostais. A Umbanda é um patrimônio imaterial reconhecido no Rio de Janeiro, destacando sua importância cultural e histórica. Essa abertura à diversidade, incluindo a aceitação de membros LGBT, contribui para a riqueza e vitalidade da religião, promovendo a inclusão e o respeito à pluralidade. Na complexa trama das crenças e rituais que compõem a Umbanda, encontramos um tecido multifacetado de espiritualidade brasileira. Neste vasto panorama religioso, as práticas da Umbanda se destacam como uma tapeçaria ricamente colorida, entrelaçando tradições africanas, indígenas e europeias. Em geral, a Umbanda se destaca por sua complexidade ritualística, diversidade de práticas e a capacidade de integrar influências culturais diversas em uma tradição espiritual única. Os terreiros, esses santuários espirituais, são palcos onde a dança entre o visível e o invisível se desenrola. Cada gira, seja festiva, de trabalho ou de treinamento, é um elo com os orixás e ancestrais que permeiam o universo umbandista. Os pontos riscados e cantados, como códigos secretos de uma língua espiritual, são entoados para louvar e invocar, enquanto a defumação purifica o espaço, afastando energias negativas e espíritos de trevas. Os rituais de oferendas, conhecidos como ebós, são como pontes que conectam o mundo terreno ao espiritual. Diferentemente das tradições africanas, o respeito à vida animal é preservado nas casas de Umbanda, que seguem os ensinamentos de Zélio. Na trama organizacional dos terreiros, descobrimos uma multiplicidade de hierarquias, uma dança descentralizada onde cada pai ou mãe de santo é soberano em seu domínio espiritual. O esforço por unidade doutrinária e organizacional é constante, com federações tentando costurar essa tapeçaria dispersa. Os líderes espirituais, Babalorixás e Ialorixás, são os guias dessa jornada, conduzindo as giras e estabelecendo as ordens e doutrinas que fluem do astral para o plano terreno.
Entre as diversas vertentes, a Umbanda se desdobra em ramificações como a branca, de Cáritas e Mirim, a popular, a traçada, a iniciática e a sagrada, cada qual com sua peculiaridade e identidade, formando um mosaico de espiritualidade brasileira. No cenário sócio-religioso do Brasil, a Umbanda enfrentou desafios ao longo da história, desde os tempos da perseguição política até o embate contra manifestações neopentecostais intolerantes. Entretanto, como uma flecha lançada ao céu, ela permanece firme, resistente e, hoje, reconhecida como patrimônio imaterial. Como aprofundamento, assista aos outros vídeos do nosso canal, onde desvendamos os enigmas culturais e espirituais que moldam a humanidade. Que essa exploração inspire o desejo de conhecimento e respeito às diversas manifestações espirituais que enriquecem o panorama cultural brasileiro. Em cada mito, em cada ritual, descobrimos uma peça do quebra-cabeça que conecta o divino ao humano. Junte-se a nós e desvende mais camadas dessa fascinante tapeçaria espiritual. Se você gostou do assunto, deixe um like. Se tem dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários que responderemos assim que possível nos próprios comentários ou num vídeo futuro. No mais, agradecemos a vocês que chegaram até aqui e nós deixaremos vídeos nos cards para que você possa conhecer mais do nosso trabalho e para contribuir com o canal, você pode também comprar com os links da descrição. Muitos desses livros na descrição são os que baseiam as pesquisas do canal e nós acreditamos que eles possam também ser transformador na vida de vocês. E lembre-se que é na busca pela verdade que encontramos a essência da vida. Tenham todos um ótimo dia.